Sharadava Nandanira Lokam. As fases do desenvolvimento humano está presente nas nossas reflexões porque são basilares. A escrita, por exemplo, foi a tecnologia que alavancou a comunicação entre as pessoas e que nos permitiu sistematizar a compreensão dos símbolos. Entre essas tecnologias estava o sânscrito. O idioma foi responsável por socializar a humanidade pela educação, dando origem a todas as línguas acadêmicas tidas como dialetos do sânscrito. Essa conclusão surgiu a partir da descoberta da Pedra de Roseta, o monolítico que carrega os hieróglifos do Egito Antigo, que mostrava as variáveis do monoteísmo de Krishnamon, introduzido no Egito por Akhenaton. As narrativas da literatura Vaishnava védica trazem a definição de Dharma e de Karma. Para ficar claro, mostramos que o Dharma, que a população brasileira está submetida neste momento, se deve à ideologia kármica da direita. Essa é uma analogia do nosso contexto político com as escrituras da literatura Vaishnava. O karma da sociedade brasileira veio por meio das nossas decisões políticas a partir de 2018, que é a característica da privatização dos bens de produção, da exploração do trabalho do homem pelo homem, da cassação de direitos e da promoção da morte. Isso porque no Brasil estão usando os métodos despóticos e cruéis, que desqualifica a ciência e os educadores, impondo o autoritarismo ultradireitista que ataca os valores democráticos de um país em crise. Está evidente que o capitalismo falhou como sistema, já que a construção da sociedade capitalista não valorizou o ser humano, a mulher como uma parte integrante de um todo, mas como instrumento do status quo neoliberal. Realidade que vai de encontro ao que se vê nos países socialistas. A China, o Vietnã e Cuba são países que passaram pelo processo revolucionário e estabeleceram condições reais no combate à pandemia. O Vietnã foi o país menos afetado pela Covid-19. Em Cuba, pretende-se produzir 100 milhões de vacinas para imunizar a ilha. A China é o grande exemplo de desenvolvimento científico, porque está salvando vidas pelo mundo com a Coronavac. Diferentemente de alguns países da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, que ainda sucumbem a essa doença. No Brasil, as vacinas são escassas. Várias cidades já deixaram de vacinar idosos e profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid. Os estados e os municípios, principalmente, pedem socorro porque a demanda por vacina exige urgência. Isso tudo é consequência da falta
de planejamento do governo federal, que deixou de atender a súplica do Instituto Butantan por uma vacinação em massa. O Instituto Butantan ofereceu ao Ministério da Saúde, ainda em junho do ano passado, recursos para a produção pelo menos de 60 milhões de vacinas, mas foram ignorados pelo governo federal, que investiu milhões de reais na fabricação de cloroquina nos laboratórios do Exército. O desalentável governo Bolsonaro nunca esteve institucionalmente tão forte, tendo o Congresso em suas mãos, mas também nunca esteve popularmente tão frágil, tendo a maior taxa de desaprovação desde que chegou ao poder. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a política de assistência e de socorro à população brasileira está condicionada ao sacrifício dos serviços públicos. Guedes está condicionando o pagamento do auxílio emergencial ao congelamento de repasses para o funcionarismo. Para manter farra com leite condensado, picanhas, cerveja, Guedes aumentou a arrecadação daqueles produtos que compõem a cesta básica do brasileiro. Com isso, a crise social é cada vez mais grave. A população tem sentido no seu dia a dia os impactos dessa política desastrosa. Todos sentimos o preço do arroz, do feijão e da carne aumentarem e somos os maiores produtores de alimentos do mundo. É insustentável a política de dolarização do gás de cozinha e dos combustíveis. Esses sistemáticos reajustes interferem no transporte e no preço final dos produtos. As novas regras fiscais causam impacto desastroso sobre os alimentos, já que sacrificam os produtores, mas principalmente os consumidores. O controle financeiro, após a aprovação da autonomia do Banco Central pelo Congresso, passou automaticamente para as mãos do capital financeiro. Agora o que eles querem é uma liberdade política geral para o Banco Central. Eles estão propondo que os dirigentes do Banco Central não tenham o mesmo mandato do presidente da República. Ou seja, o presidente da República só vai indicar o presidente do Banco Central no segundo ano do seu mandato. E, portanto, esse presidente do Banco Central fica para o próximo presidente da República. E os diretores também. E, pasmem, desvinculam o Banco Central de qualquer órgão do governo. Não vai mais ficar vinculado a nenhum ministério, a nenhum órgão. Vai pairar sobre a República. O Banco Central passa a ser mais importante que a presidência da República. Aliás, eles já deviam propor, então, que se votasse diretamente para a presidência do Banco Central. Isso é para liberar o sistema financeiro. O Banco Central agora vai ficar refém exatamente da política dos demais bancos e do sistema. Além disso, tem o projeto também do mercado de câmbio. A proposta é a dolarização da economia. Vão liberar contas em dólar para as pessoas físicas ou jurídicas. É óbvio que, com o dólar que é mais forte, a especulação vai reinar no país. Nós vamos ter problema de endividamento em dólar das pessoas, das empresas, e vamos ficar sujeitos à política monetária americana internacional. Isso porque o mercado terá autoridade para controlar os preços dos alimentos, dos combustíveis, dos aluguéis, dos utensílios domésticos, das ferragens, dos produtos viáveis da construção civil. Na verdade, de tudo que possa impactar
a vida das pessoas. Enquanto isso, Bolsonaro debocha da calamidade provocada pela fome e pela massa sem moradia. Neste momento, o mundo capitalista avança além das linhas comerciais sobre as riquezas naturais do Brasil. Os investidores internacionais têm adquirido terras, inclusive de reservas, para a especulação estratégica da produção de alimentos conforme deseja Bolsonaro. Em 2002, quando assumiu, o presidente Lula encontrou um país faminto, mas logo desenvolveu uma política de assistência que se propunha a alimentar os miseráveis. Ali foi o começo de uma sociedade mais justa. Não há que se falar em nação enquanto milhares de brasileiros sofrem com a fome. Lula revolucionou os lares de 43 milhões de pessoas que não tinham o que comer, estabelecendo 3 refeições diárias para os pobres. Hoje, esse fantasma da fome volta a assombrar os brasileiros. A pandemia foi o gatilho para mostrar as fragilidades da política assistencial no Brasil. O povo está com fome sem a ajuda do governo. O auxílio emergencial, que deveria ser de R$ 1.200,600, como almejou os partidos progressistas, foi reduzido para R$ 250 por Bolsonaro e Guedes. Infelizmente acabou, mas agora vem a brutal injustiça. O ministro da Economia quer entregar apenas esses R$ 250 para as famílias pobres e vulneráveis do Brasil, das favelas, das periferias, de 30% da população brasileira em estado de miserabilidade absoluta. Ainda precisamos vacinar a população brasileira. Não adianta pensar numa recuperação sem que estejamos imunizados e seguros. Depois de vacinados, voltaremos a atuar pela reconstrução do país e lutar pela prática democrática nas vacinas. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता।